Salve, salve galera que se amarra nos bonequinhos, beleza? Aqui é o Léo e este é o canal Léo Customs. Bom, dando sequência ao vídeo anterior, a partir de agora irei lhes mostrar todo o processo de pintura do Mr. Knight Custom que eu fiz. O link para a parte 1 está na descrição deste vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Agora que já secou o epóxi, irei iniciar a pintura. E eu quero ele com efeito de sombreado, tanto no terno branco, quanto no rosto, mãos, braço com a camisa dobrada, etc. Para isso, eu vou primeiro dar um fundo marrom em todas as peças. E só depois, irei pintar as demais cores por cima deste fundo, usando uma técnica bem parecida com o dry brush, que traduzido literalmente seria pincel seco. Sobre essa técnica, irei explicar melhor no decorrer do vídeo. Por enquanto, vou mostrar como fazer este fundo mais escuro, que é bem simples por sinal. Vou usar este marrom, que é uma tinta vinílica da marca Genesis. Com a tinta sem diluir nem nada, do jeito que vem de fábrica mesmo, vou cobrir todas as partes da figura, inclusive dobrando as articulações para pintar lá dentro também. Essa tinta vinílica é fabricada à base de PVC, ou seja, o mesmo material do plástico de que são feitas essas figuras. Por isso, ela adere muito bem e dificilmente descasca. Digo dificilmente porque em uma ou outra articulação pode acontecer de descascar, mas como no caso aqui a figura já é branca de fábrica e ficará branca depois de pintada, não estou me preocupando tanto assim com isso. Mas dependendo da figura, eu uso uma técnica que consiste em lixar os pontos críticos para dar menos atrito e maior adesão nas micro ranhuras causadas pelo processo. Como não fiz isso nessa figura, futuramente mostro essa técnica em outro vídeo, ok? Mas enfim, voltando a falar sobre o que estou fazendo, notem que nem precisa ficar muito bem pintado. O mais importante no caso é a tinta aderir bem nos sulcos e nas partes mais fundas. Vocês podem se perguntar, poxa, mas você pinta com pincel? Não ficam as marcas das pinceladas? Não, não ficam. O segredo aqui é usar pincéis de boa qualidade, com cerdas macias ao toque e espalhar bem a tinta sobre a peça. Camadas finas e pouca tinta e, se preciso, na maioria das vezes vai ser preciso, várias demãos sobrepostas. Quando chegar no branco, vocês vão entender bem essa minha certeza de que na maioria das vezes são necessárias várias demãos sobrepostas. Vejam que já cobri quase toda a peça com esse tom de marrom. Estou finalizando aqui com o paletó do terno. Bem, agora que já cobri tudo com esse marrom e esperei secar bem, vou passar para o branco. Dei uma boa sujada no pincel com a tinta e agora vou limpar o excesso num papel toalha. É quase um dry brush, só que deixo o pincel com um pouco mais de tinta do que no dry especificamente. No dry, a ideia é fazer efeitos de luz, clarear pequenos pontos. Nessa minha técnica baseada no dry, eu quero cobrir as partes em alto relevo e deixar os baixos relevos com um pouco da tinta marrom que usei anteriormente. Essa é a maior diferença. A primeira demão não vai cobrir tudo, até porque para dar o efeito sombreado, a ideia é justamente essa. Notem que nessa primeira demão a tinta branca chupa um pouco do marrom, então não fica totalmente branco logo de cara. Por isso, a necessidade de várias demãos, uma cobrindo a outra, até conseguir chegar no tom desejado. Cores muito claras, como branco e amarelo, rola demais isso. Cores mais escuras, como um azul celeste, por exemplo, rola menos. Vou repetindo a técnica em todas as peças, inclusive dobrando as articulações como fiz antes com o marrom. A propósito, o marrom aqui foi escolhido por causa das cores finais. Não necessariamente devo usar o marrom sempre. Depende muito de cada caso. Ele funciona bem para fazer o fundo em tons de pele, branco, amarelo, ocre, enfim. Em outras cores, como azul, vermelho, cinza, verde, etc., aí faço um fundo preto.
Então, esse fundo vai variar muito de acordo com cada cor que será sobreposta. O marrom não é a regra, sacaram? Peço desculpas por às vezes sair do campo de captura da câmera, mas é meu primeiro vídeo nesse estilo e ainda não estava acostumado, e às vezes me esquecia da filmagem, mas prometo que vou melhorar isso nos próximos. Depois de finalizada essa primeira demão em todas as peças, vou deixar secar por um tempo e partir para a segunda demão. Esperei cerca de 1 hora e agora vou dar uma segunda demão em todas as peças. Claro que isso é feito por cores. No caso, como a figura é praticamente toda branca, por enquanto estou trabalhando só com branco. Mas se fosse, por exemplo, a camisa branca, a calça caqui e o paletó preto, faria cada cor a seu tempo, entenderam? Com a segunda demão, o branco já aparece mais. Antes estava um marrom clarinho, agora as peças já se aproximam mais da cor que eu quero. E notem que os sulcos estão mais escuros, como queria que ficassem. Essa técnica de ir limpando o pincel e usando bem pouca tinta, além de não deixar as marcas das pinceladas, permite o controle total sobre esses sombreados. Se quiser mais evidentes, deixe o pincel mais limpo. Se quiser sombras mais discretas, deixe um pouco mais de tinta no pincel. A quantidade de demãos vai variar dependendo da cor. No caso do branco, precisa de mais demãos por ser uma cor clara. Mas em média, com 2 ou 3 demãos, já consigo um resultado satisfatório. Notem ao final dessa segunda demão que tudo que era branco eu pintei. Só não pintei os braços com a camisa dobrada, pois eles serão de outra cor. Bom, para não ficar de novo um vídeo gigante, vou dividir em mais partes. No próximo e último vídeo dessa série, vou mostrar como pintei o tom de pele, como fiz os acessórios e como fiz para deixar os braços intercambiáveis. E aqui finaliza a parte 2 do processo de criação do Mr. Knight.
Aguardem que logo logo posto a terceira e última parte. Obrigado por assistirem. Deixem seu joinha neste vídeo, sigam meu canal e cliquem no sininho para serem notificados de novos vídeos. Um abraço e até breve. A mão fica toda suja de tinta, olha só.